Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, um ótimo sábado para você, para sua família. Que bom, que alegria ter você aqui conosco. Como é bom a gente poder compartilhar da palavra de Deus. Desejo a você um excelente final de semana. Amanhã é domingo, nós não temos o nosso devocional nos domingos. Mas se você quiser participar conosco do nosso culto virtual, eu te convido a participar. Você pode deixar uma mensagem lá no nosso YouTube, marcando seu e-mail, qualquer coisa assim. E se você quiser participar do nosso culto virtual, nós temos realizado ele pelo Zoom, nós lhe enviamos o link e você pode participar conosco. Tem sido um tempo muito bom, muito agradável ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos olhando então para Filipenses, no capítulo 2, versos de 5 a 8, onde nós estamos falando sobre o modelo para a unidade espiritual. E nós introduzimos este assunto no devocional de ontem e vamos continuar hoje. O texto diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Paulo agora vai olhar e dizer: tem essa mesma atitude em vocês. Nós falamos um pouco antes sobre a atitude de Cristo, sobre o que ele fez e que nós devemos nos espelhar nele. Mas agora Paulo dirige de uma maneira direta para a virtude pessoal e individual de cada crente, que tem como alvo coletivo, que é a igreja, que é tão suscetível à divisão, a conflito produzido por orgulho, por autoexaltação. Mas toda igreja, todo cristão, todo servo do Senhor deve manifestar a humildade de Cristo. Cristo foi humilde a ponto de lavar os pés dos seus discípulos na última ceia. A tarefa mais servil de todas as tarefas. Ele lavou os pés daqueles homens. Aquilo que era para os menores servos, o maior de todos mestres, se curva para fazer, deixando-nos o exemplo. O Messias de Israel, o Rei de Israel faz isso. E ele depois pergunta aos seus discípulos: vocês sabem por que eu fiz isso? Tem um significado. Ele falou: vocês me chamam Senhor e Mestre, e de fato eu sou. Se eu lavei o pé de vocês, sendo Senhor e Mestre, vocês devem fazer o mesmo uns aos outros. Ou seja, ele estava dando um exemplo a ser seguido. Um exemplo a ser seguido. E agora ele, o maior, envia o menor para fazer o mesmo. Eu e você, chamados para servi-lo, para fazer o melhor para o reino dele. Essa demonstração de humildade de Cristo exemplifica claramente a atitude que houve em Cristo e que também deve haver em você e que deve haver em mim. É uma advertência para nós a andarmos como Cristo. O caminho da humildade, queridos, não é o caminho deste mundo. Os líderes honrados neste mundo são os soberbos, os arrogantes, aqueles que têm empáfia. Mas, para Cristo, o mais honrado é aquele que se humilha, não o que se exalta. É o que serve e não o que é servido. É isso que ele espera de nós. O Rei dos Reis nasceu de maneira humilde, viveu de maneira humilde, para nos dar o exemplo de como devemos viver. Jesus viveu eticamente de maneira impecável, de maneira humilde. Ele desceu dos céus à terra,
deixou a posição mais exaltada e se humilhou. E em seguida, Paulo nos apresenta uma série de passos que ele deu nessa descida. A glória e a honra constante que ele tinha para um período onde ele vai ser tornado até indigno. Paulo vai mostrando de uma maneira clara nesta passagem que o exemplo de Cristo é um exemplo a ser seguido. O exemplo de humildade abnegada. O exemplo de quem faz tudo para o louvor do Senhor, o nosso Deus. Que sejamos abençoados. Tenhamos um fim de semana maravilhoso na presença de Deus. Se você quiser contato conosco, quiser falar conosco, você pode nos enviar um e-mail que vai ser colocado aí, legendado também para você, onde você pode fazer contato conosco, com a nossa igreja. E se você quiser também participar dos nossos cultos, você pode mandar um e-mail para ibbndiadema@gmail.com. Vai ser um prazer ter você conosco. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, um ótimo final de semana na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até segunda, se Deus assim nos permitir. Uma palavra de amor, uma palavra de